Observar a natureza no Pantanal é um presente que não se esquece. Uma oportunidade de ver a vida pulsar e entender como é essencial o vai e vem das águas na maior planície inundável da Terra. No Repórter Eco de hoje, conheça os impactos das ações humanas, como seca e queimadas, e a necessidade de criar unidades de conservação que protejam o Pantanal. E veja também o acelerado processo de verticalização nos grandes centros urbanos do país coloca em risco o direito à moradia digna e à qualidade de vida. E os desafios socioambientais que o futuro presidente eleito terá que enfrentar. São Paulo é exemplo do que acontece em muitas cidades do Brasil e do mundo. Com a especulação imobiliária, a construção de prédios avança, gerando ruído e poeira, desrespeitando o direito à moradia digna e até à contemplação do céu e do horizonte. Ruídos ensurdecedores de máquinas que operam dia e noite, poeira no ar, construções que bloqueiam a visão do céu, do horizonte. A capital paulista é exemplo da transformação em curso em várias cidades do Brasil e do mundo. Veio a pandemia, muitos ficaram em casa e, quando saíram às ruas, se espantaram ao ver a demolição de quadras inteiras onde antes existiam casas. Raquel Rounick, arquiteta urbanista da USP, que foi relatora especial para o direito à moradia adequada junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, explica. O que nós estamos vivendo na cidade de São Paulo é simultaneamente um quadro muito contraditório. De um lado, um dos maiores booms imobiliários da história da cidade e, ao mesmo tempo, uma das piores crises de moradia que não precisa dizer nada. Famílias inteiras morando nas ruas. Há quem resista a esse rolo compressor de memórias, como a artista visual Janice de Piero. Uma das fundadoras do movimento de oposição à verticalização abusiva, ela lutou pelo tombamento da Casa Amarela da Vila Romana, na Zona Oeste, e conseguiu. Vive e mantém o ateliê na construção centenária, testemunha da chegada de famílias italianas que, cansadas da exploração nas lavouras de café, buscaram abrigo na capital. É uma questão afetiva, né? Porque meu bisavô que construiu essa casa e eu vivi no meio da família, porque ele comprou um grande sítio, a casa ficava no meio do sítio e ele teve 10 filhos e os filhos foram tendo filhos, então eu vivi no meio dessa comunidade de italianos. E então a casa é a minha ancestralidade, a minha memória, né, a minha identidade. Então eu cuido da casa com muito carinho, porque é uma coisa assim de alma mesmo, né? Mas essa resistência tem um preço. Olha só como ficou a vista da janela da sala. Todo aquele resíduo, né, da demolição, nós respirávamos aquilo durante meses e meses. Ninguém faz um estudo prévio. Você está dentro de casa e o chão vibra, os móveis vibram. Então, assim como tudo está vibrando dentro da sua casa, o corpo também está. Então, é uma sensação horrível, sabe? Dá medo, dá insegurança, causa estresse. Evitar que a cidade construída se espalhe pelo território, ocupando áreas verdes e de mananciais, onde é produzida a água que nós consumimos. A ideia do Plano Diretor de São Paulo é interessante. Verticalizar as áreas onde já existem serviços, onde circulam ônibus, onde tem estações de metrô ou onde elas estão sendo construídas. Mas fica a pergunta: quantos por cento da população tem dinheiro para comprar os novos apartamentos?
construídos em unidades que muitas vezes oferecem serviços de luxo? Infelizmente, quando se trata de mercado imobiliário, é muito importante entender que os preços não funcionam como se fosse tomate ou celular. Quanto maior a oferta, menor o preço, mais gente pode comprar. Porque parte da produção do mercado imobiliário é comprado por capitais financeiros que não usarão essas edificações, esses apartamentos, esses espaços construídos para morar, mas usam como um lugar para deixar um capital investido na expectativa de ser mobilizado com o tempo. É o que se chama comumente de especulação imobiliária. A Vila Romana foi um bairro fabril, não ficou uma fábrica para contar a história. E assim como as casinhas contam uma história. Raquel Ronick lembra que o poder público deve definir parâmetros para as operações do mercado imobiliário. Perto do metrô e dos corredores de ônibus, deveriam ser construídos prédios sem garagens para baratear os apartamentos, um contraste com as ofertas das construtoras. Sem esse controle, a ideia de que unidades menores custariam menos também foi por água abaixo. O mercado imobiliário se apropriou e criou uma nova mercadoria, que são os mini apartamentos all inclusive. Então é um mini apartamento, mas já associado à prestação de serviços, né? Então uma coisa destinada para aluguel de temporada, associada com serviço de limpeza, de segurança, de lavanderia, etc. Ou seja, uma mercadoria de luxo. Como é que ficamos nós, cidadãos, habitantes da cidade, diante dessa realidade? A gente simplesmente assiste a isso passivamente, tem algum caminho? A questão central é a lógica que tem conduzido as decisões sobre o destino da cidade. Essa lógica hoje está baseada na seguinte pergunta: qual é a forma mais rentável de usar esse espaço? Isso explica a transformação radical da cidade inteira em torres ofertadas para o complexo imobiliário financeiro. Isso explica as concessões dos nossos parques, dos nossos equipamentos públicos, das nossas praças, para usos que são rentáveis para os investidores. A questão central para nós é quais são as formas de uso do lugar que podem mais promover e proteger a vida. Acho que essa é a pergunta que não quer calar após a pandemia, e ela tem que orientar uma revisão radical da nossa política urbana. E veja logo mais aqui no Repórter Eco. Os desafios socioambientais que o futuro presidente eleito vai enfrentar. O futuro presidente eleito terá grandes desafios ambientais diante do cenário atual de retrocesso em todos os setores. Devastação da Amazônia, incêndios no Pantanal e consequente aumento nas emissões de gases do efeito estufa são alguns dos temas principais. Mudanças climáticas, poluição nos oceanos, sobretudo por plásticos, perda acelerada de biodiversidade. As 3 maiores crises ambientais da atualidade, definidas pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, colocam em risco pessoas, espécies animais e vegetais e ecossistemas. No Brasil, a situação vem se agravando diante dos inúmeros retrocessos, de acordo com Maria Cecília Veide Brito, diretora do Instituto Ecos e presidente do Comitê de Membros Brasileiros da União Internacional para a Conservação da Natureza, e Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.
Nós perdemos ultimamente grandes oportunidades de tratar o ambiente marinho com cuidado e de desenvolver nesse ambiente potencialidades que sequer hoje a gente tem. A gente precisa então entender que essa degradação que vem acontecendo, ela na verdade é um reflexo de decisões políticas. Nesse sentido, o que a gente pode destacar? Especialmente fragilização de leis e fragilização de instituições como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, que estão aqui no país para zelar por esse ativo, que sem o qual a gente não prospera enquanto nação. O oceano no Brasil está doente, e ele está doente porque a sociedade está doente. Então muito do que a gente vê de poluentes, de degradação, de contaminantes no oceano, são gerados pela dificuldade da gente viver numa sociedade sustentável. Então a gente tem que olhar esse sistema que nós chamamos de sistema socioecológico, que pressupõe a integração dos cidadãos, das pessoas com a natureza. E essa relação está rachada, ela está fragmentada e essa é uma das principais bases dessa crise ambiental que nós vivemos hoje no oceano. Do ponto de vista, por exemplo, da Amazônia, o que nós vimos foi simplesmente a paralisação do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia eram recursos doados por governos de fora do Brasil para as ações na Amazônia, inclusive ações que fortaleciam não só a questão da proteção, mas a questão da conservação com uso. Isso é pouco falado, os projetos, muitos deles de ONGs, ajudavam as populações locais a conseguirem não só produzir aquilo que elas já produziam em mais escala ou de forma melhor e mais garantida no mercado, como também garantiam que elas pudessem permanecer nas áreas fazendo a conservação que elas têm historicamente feito. Outro ponto relevante de retrocesso foi relacionado às áreas protegidas. Elas não só tiveram enfraquecimento da sua política de combate a desmatamento, invasão e mesmo mudança do uso do solo, como também não houve criação de nenhuma área protegida durante esse governo, especialmente do ponto de vista do governo federal. Do ponto de vista das mudanças climáticas ou da crise climática, que é como hoje já se chama, o Brasil também infelizmente retrocedeu. Nós não estamos próximos de cumprir as metas que estabelecemos em Paris. Recordes seguidos de desmatamento na Amazônia, focos de incêndios descontrolados em diferentes biomas e litoral poluído são apenas alguns dos problemas que desafiam o próximo presidente do Brasil. Na verdade, a gente vê o oceano como um agente de transformação da sociedade e fazer com que os benefícios que ele pode prover transbordem e promovam a prosperidade para o Brasil e não para pequenos grupos de interesse que eventualmente possam ter interesse em se beneficiar de alguns ativos como as praias. Hoje existe um projeto de lei que prevê a privatização de praias no Brasil. Isso é uma aberração. Um dos primeiros passos é de fato fazer um retrato, muita gente já tem feito um retrato sobre todos esses retrocessos, para que nós possamos aí sim fazer uma ação coordenada para recompor isso que foi perdido. Nós vamos ter, acho que décadas para recompor o que em poucos anos foi destruído. Primeira coisa é você ter pessoas técnicas, efetivas nesses cargos que são os cargos dessas instituições. Uma das coisas que a gente precisa retomar urgentemente é o funcionamento do Fundo Amazônia. Uma outra questão importante a se recuperar é a de receber os pagamentos das várias multas ambientais, O país de dimensões continentais é igualmente gigante em natureza. São 8.000 quilômetros de faixa litorânea. Abriga mais da metade da maior floresta tropical do planeta e cerca de 1/5 da biodiversidade. Mas, apesar da riqueza incalculável, tem seguido no caminho da destruição. Só para mencionar alguns problemas sérios, a velocidade do desmatamento da Amazônia e também dos incêndios, que são provocados anteriormente, normalmente ao desmatamento. O desmatamento em ritmo sempre acelerado, continuadamente acelerado do Cerrado, que talvez seja o bioma mais ameaçado hoje no Brasil. Nós vimos crescimentos de desmatamentos na Mata Atlântica, onde nós havíamos verificado alguma estabilidade nos últimos anos, e também os incêndios no Pantanal, que ficaram conhecidos no Brasil todo. As soluções passam por um sistema político que seja estruturado, um sistema político que seja bem intencionado e que seja inteligente do ponto de vista de entender estrategicamente o papel da natureza na sociedade. Isso passa por uma mudança abrangente na forma como a gente se manifesta enquanto nação politicamente.
ISA, Instituto Socioambiental, lança livro Como Proteger Quando a Regra é Destruir. A publicação, organizada por Nurit Ben-Sussan e Antônio Oviedo, trata do desmonte da gestão das unidades de conservação no país. Pesquisadores e ambientalistas avaliam a situação atual, perspectivas e os desafios diante do retrocesso da política ambiental do governo. O livro pode ser adquirido pelo site lojasocioambiental.org/catálogo. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. O Instituto SOS Pantanal alerta que é preciso criar áreas preservadas no bioma que sofre com a seca e as queimadas provocadas principalmente pelas ações humanas. O Pantanal passa por período de seca e de queimadas. A maior planície inundável da Terra sofre impacto das atividades humanas, como o avanço sem controle da agropecuária. Segundo o Instituto SOS Pantanal, é preciso urgente criar novas unidades de conservação no bioma rico em biodiversidade, mas muito frágil. Observar a natureza no Pantanal é um presente que não se esquece. Uma oportunidade de ver a vida pulsar e entender como é essencial o vai e vem das águas na maior planície inundável da Terra. Entre rios, lagos e lagoas, a paisagem retrata um grande encontro de espécies de outros biomas brasileiros. O Pantanal ele é um ecótono, que a gente diz, né? Ele é um encontro de vários biomas. Aqui no Brasil ele sofre influência do Cerrado, da Amazônia, da Mata Atlântica, e ele é um lar da biodiversidade, então lá tem muita vida. No Pantanal, por exemplo, existem as maiores densidades populacionais, as maiores concentrações de onças pintadas, de ariranhas e de araras azuis, que estão em risco de extinção em todo o resto do país, né? Então o Pantanal é um grande santuário da biodiversidade. As águas que moldam o Pantanal também trazem muita vida para lá. Apesar de ter uma ocupação bem menor, se comparado a outros biomas como a Mata Atlântica, o Pantanal sofre com grandes incêndios que em 2022 começaram mais cedo e em maior quantidade que em 2021. Além do fogo provocado, na grande maioria, por ações humanas, há outras ameaças importantes. O Pantanal ele recebe água que vem do Planalto, então a parte alta manda água para baixo. O Cerrado manda água? Cerrado, a Amazônia também. Então, como o desmatamento na parte alta é muito mais alto, a proteção das matas ciliares é menor, diminui o fluxo de água que desce para o Pantanal, e aí vem outras ameaças somando a isso, como a instalação de hidrelétricas, né, de centrais hidrelétricas nos rios que abastecem o Pantanal, as monoculturas sendo plantadas bem na borda do Pantanal e até dentro do Pantanal agora. Isso aumenta a seca, com a seca aumenta os riscos de incêndios, então é um efeito em cascata. O Pantanal ele sofre muita pressão, principalmente agora. A criação de unidades de conservação é a principal estratégia para proteger as áreas naturais. Mas na planície pantaneira, 95% das terras são áreas particulares. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, cerca de 4,6% do bioma está protegido. Quando a gente fala de unidades de conservação, a gente está falando de recursos naturais, serviços ambientais, beleza cênica, biodiversidade. E a maioria dos brasileiros nem faz ideia. E qual é a relação disso na nossa vida, né? A gente que está lá na cidade, longe daqui, as unidades de conservação normalmente dão para a gente aquilo que a gente precisa para viver. Água, ar puro, polinização. Então, como aproximar as pessoas de todos esses conceitos técnicos e científicos, convidando as pessoas para se deslumbrarem dentro dessas áreas que são magníficas. Para valorizar as unidades de conservação,
No Pantanal e em outros biomas brasileiros, organizações da sociedade civil, fundações e institutos de pesquisa promovem todo ano a campanha Um Dia no Parque. Em 2022, cerca de 100 mil pessoas visitaram 360 parques e reservas por todo o Brasil. 3 no Pantanal. A gente passou primeiro pelo Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. É uma área muito importante, que quase 100% são áreas alagadas, né, que conecta várias outras unidades de conservação ali e fica bem no coração do Pantanal. Saindo de lá, a gente visitou a RPPN Acorizal, que é uma reserva particular gerida pelo IHP, que é o Instituto Homem Pantaneiro. E é importante porque é uma área privada e faz parte, ela protege a morraria da Serra do Amolar, que é um dos lugares mais lindos do Pantanal, mais icônicos, que também são uma grande reserva de biodiversidade. E por último, nós visitamos o Parque Estadual Encontro das Águas, que tem a maior população de onças pintadas do mundo, a maior concentração de onças pintadas do mundo. Então, essas 3 unidades de conservação, elas são bem próximas umas das outras e elas formam um grande corredor de biodiversidade no Pantanal. Eu arrisco dizer que é onde a maior concentração de biodiversidade do Pantanal está inserida. Qual é a importância de ter unidades de conservação num bioma como o Pantanal? E quando você institui uma unidade de conservação, você está garantindo que essa área, por lei, está protegida para sempre. Então é muito importante, cabe muito mais unidades de conservação. E é isso que o movimento Um Dia no Parque estimula. Unidades de conservação são importantes em qualquer lugar do mundo. No caso do bioma Pantanal, é um dos biomas menos protegidos por esse tipo de mecanismo de conservação. Então a gente tem um bioma que historicamente não foi ocupado com a mesma densidade de outros biomas e a gente tem um número menor de unidades de conservação, até pela dinâmica de cheia e seca. Mas quando a gente olha para as unidades de conservação do Pantanal, a gente vê que é onde realmente está o coração do Pantanal, ou seja, a área núcleo do bioma, que é aquela que consegue manter biodiversidade em densidade populacional, em riqueza de espécies, em abundância de espécies de uma forma muito mais concentrada. E o Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todos. Até lá!